ritmos ou qualidades. Vão ter alguns textos de astrologia que vão falar ritmos e outros que vão falar qualidades. São sinônimos, eles estão falando do mesmo conteúdo, da mesma classificação, mas alguns textos usam ritmos e outros usam qualidade. Eu gosto, prefiro ritmos, porque para mim faz mais sentido em relação ao que se refere a essa classificação, que é justamente ao ritmo dos signos dentro do fluxo do zodíaco, ao movimento deles, a cadência, como eles, o ritmo deles dentro do todo. Então vamos lá. Os signos possuem um ritmo próprio de acordo com as suas funções dentro do fluxo zodiacal. Cada um dançando no seu próprio tempo, no seu próprio passo, para que a coreografia esteja em harmonia como um todo. Então, por mais que olhando no desenho, o desenho tá aqui parado, mas os signos, cada um tá no seu lugar exercendo a sua função e cada um deles tem um ritmo, um movimento diferente que faz parte do todo. Então é como a gente pensar numa música, numa dança, né? Um passo de uma dança, uma coreografia. Ela não é igual do início ao fim. Ela tem momentos, tem movimentos diferentes, se mexem de maneiras diferentes. Então os ritmos, eles estão falando disso, desse movimento, de como os signos se mexem, se movem dentro do todo, tá? Os signos que possuem ritmo cardinal são os que iniciam as estações do ano. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então vamos lá. Quando a gente olha, vai olhando as classificações aqui no mapa, a gente vai conseguindo visualizar e vai entendendo que elas têm um sentido, não é aleatório a classificação. Ah, esse aqui são os cardinais. Mas se a gente olha no mapa, a gente vai entendendo que, então, os ritmos, eles sempre formam uma cruz, tá? Então, os cardinais: Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Então, Áries e o oposto dele, Libra, forma aqui, né? Uma linha, é um eixo. Câncer, Capricórnio, outra linha, outro eixo. Então, a gente tem uma cruz. Então, os cardinais são os que iniciam as estações do ano. Quando a gente tá falando de ritmos, observar as estações do ano, aonde eles estão inseridos, fazer esse paralelo, nos ajuda muito, nos auxilia muito a entender o movimento deles dentro do contexto do zodíaco. As funções desses signos estão vinculadas aos começos. Se satisfazem nas partes iniciais dos projetos, das relações e de qualquer atividade que se envolvam. Porque eles estão no início. Faz parte da função deles começar as coisas, iniciar as coisas. E isso quando a gente vai entendendo a classificação, porque a classificação dos signos, aqui a gente está falando de ritmos, depois a gente vai falar dos elementos. Isso vai nos auxiliando a entender as características
dos personagens ali dos signos, como que elas foram montadas. E isso vai nos auxiliando, né? Assim como quando a gente falou ali da síntese do fluxo zodiacal e aplicou ela no nosso mapa, foi entendendo cada signo dentro do nosso mapa, aqui é a mesma coisa. Eu respeitar a função rítmica daquele signo que eu tô ali observando facilita a minha vida. Então, os cardinais é isso aí mesmo. Eles estão no começo. Se satisfazem nas partes iniciais dos projetos, das relações e de qualquer atividade que se envolvam. É o ápice satisfatório dos cardinais é no início. Eles gostam de iniciar mesmo. Se não gostam da música na primeira nota que escutam, não disfarçam. Simplesmente não dançam. Isso também é característica de signo cardinal. Ele vai saber na hora, ele vai reagir. Eles não disfarçam. Ele não vai disfarçar para manter uma... Não gostei, não gostei. Reagem à primeira vista em relação às suas preferências e precisam confiar nessa intuição genuína. São quem apertam o play e dão a marcação dos passos da dança. Por isso, porque são eles que escolhem, que dizem, ó, é essa música aqui que a gente vai dançar, é aqui. Porque são eles que dizem, ó, iniciou o inverno. A partir daqui, a gente vai dançar assim. Então, trazendo para o cotidiano, né? Se eles iniciam algo... assim... Tudo que se seguir a partir disso vai ser assim também. Porque eles estão ali naquele momento de escolher mesmo. Eles que apertam, ó, essa música aqui. Então, quando é essa música aqui, confia naquela música ali. Mas se, não gosto muito dessa música aqui, escolhe outra. Porque senão tudo a partir dali vai... Eles dão esse tom inicial. Faz parte da função deles. Os signos que possuem ritmo fixo são os que se encontram no meio das estações do ano. Aqui agora vai dar para ver mais fácil a cruz, porque o meu mapa tem a cruz fixa. Então, os signos fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Então, Touro e Escorpião, Leão e Aquário. Uma cruz. Então, eles se encontram no meio das estações. Então, é a gente imaginar mesmo, como que é o meio da estação do ano? Tá, né, os cardinais disseram, é inverno. A partir daqui é inverno. Os fixos, né, a estação, a música, ela tem uma duração. Entre o início e o fim, tem a duração dela ali, tem o meio. Então, os fixos têm uma coisa de dia após dia, dia após dia. Eles perduram, eles sustentam a estação, as situações. Então, as funções desses signos estão vinculadas à firmeza e persistência. Para manter o que já foi iniciado, é necessário assiduidade, repetições, constância.
se desenvolvem de maneira mais lenta, porém com consistência. Os ritmos é essencial que eles sejam respeitados quando a gente olha para os signos, porque faz parte da estrutura daquele personagem ali. Então, os signos fixos, sim, se comparados aos cardinais, eles são mais lentos, sim, porque o movimento deles é esse de persistência. Então, enquanto os cardinais, por exemplo, eles decidem na hora, gostei, não gostei e ponto final, os fixos não. Eles vão ter que insistir mais. Eles levam mais tempo para assimilar alguma coisa, para aprender talvez uma atividade, eles levam mais tempo porque eles têm essa função de consistência. E sustentar leva tempo. Leva tempo, porque é algo que é como se fosse os fixos, é o corpo, é o encorpar da coisa. E encorpar leva um tempo. É, por exemplo, a gente pensar num molho. Como que faz para um molho ficar encorpado? Vai ter que deixar ele ali cozinhando. Não é, botou o molho no fogão, no fogo, pronto, tá? Não. Então, os fixos é isso. Podem levar mais tempo para aprenderem o passo da dança, mas quando gostam da música que escutam, são bailarinos incansáveis. Os signos fixos, quando eles gostam daquilo que eles fazem, eles vão ficar ali. Porque eles têm essa função de sustentação. Eles têm essa coisa da persistência. Eles se mantêm. São eles quem sustentam a coreografia quando os demais se perdem. São eles que mantêm o ritmo para que quando algum se perdeu ali no passo da dança, se avoou, se vai olhar para o fixo e... Ah, tá. Volta aqui. O fixo, ele tá ali. Ele tá ali. Os signos que possuem ritmo mutável são os que se encontram no final das estações do ano. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, Gêmeos e Sagitário, Virgem e Peixes, a cruz dos mutáveis. E se a gente vai olhar a nível sequencial, vai ver que inicia em Áries, né? Um cardinal, um fixo, um mutável. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. As funções desses signos estão vinculadas às transições de um ciclo a outro. Então, vamos lá para as estações do ano.
Os mutáveis são os que fazem a troca. São os que, ó, agora é hora de entrar a primavera aqui. Eles que fazem essa transição mesmo. Se satisfazem nas interações e são maleáveis e adaptáveis a novos cenários e situações. Então, a satisfação dos mutáveis tá nesse ponto de fazer essa transição. Tá nesse ponto mais interativo, porque a transição, ela é uma interação, ela tá unindo uma estação com outra. Ela tá fazendo ela tá transitando, ela tá interagindo, ela vai fazendo o fade out e o fade in da outra, né? É bem isso são os mutáveis. Atuam como elos, conectores entre um ponto e outro. Podem até se esquecerem dos passos no meio da coreografia, o que é natural, porque pensa que é uma transição desse ponto para esse ponto. Os mutáveis, eles estão um pouco aqui e estão um pouco aqui também. Então, naturalmente, às vezes, dá uma, né? Podem até se esquecerem dos passos no meio da coreografia, mas ninguém fica sabendo. Sabem improvisar. Então, os mutáveis, eles dão um jeito. Ah, escorreguei aqui, mas isso era parte aqui da coreografia, e sai como se nada tivesse acontecido, ninguém viu, volta. São os responsáveis por passar para a próxima música de maneira suave e gradativa. Eles fazem isso. Os mutáveis, eles têm é uma leveza, né? Eles têm é a transição acontecendo. Não é encerrou o inverno, primavera. Não é uma parede, né? É um movimento. É um movimento. Então, os mutáveis, eles têm essa função e eles gostam desse lugar. Faz parte da função deles esse lugar. Então é isso sobre os ritmos.